Carlos Maza. Tudo muito parecido com as declarações de Carla Zambelli ontem, né? Falando essa questão de morte, que vai morrer, que não resiste. Essas falas de Bolsonaro dizendo que vai morrer na cadeia e ironizando o golpe. Mas tem efeito político algum? Você acha que pressiona o judiciário? Eu acho que não, eu acho que o Bolsonaro já está nessa estratégia há bastante tempo. Quem tinha para ser convencido já nasceu convencido, basicamente. Eu acho que a da Carla Zambelli é um pouco mais grave, né? Porque ela fala quase ali no sentido de que pode acontecer alguma coisa. Ela é mais jovem, mais saudável, né? Então gera uma preocupação maior. Cheia de doença. Pois é, a fala que ela coloca ali a questão de saúde mental, inclusive, gera ali um temor, quase que uma ameaça, né? Se você me prender, você vai provocar a minha morte e vai estar na culpa sua, né? Quase isso, mais ou menos, que a deputada fala. Agora, do Bolsonaro, faça-me o favor, né? É uma tentativa de se vitimizar, que ele já vem fazendo há algum tempo. Nesses últimos meses, quando percebeu que a coisa ficou pior pro lado dele, ele piorou nisso. E que, vamos combinar, não combina muito com o próprio Bolsonaro, né? Bolsonaro estava dia desses em cima de carro de som, falando acabou a bagunça, né? Chega de zorra, não vou mais respeitar a decisão do Alexandre de Moraes. E a Zambelli também, esse pessoal parece que não define muito bem o personagem, né? Muitos momentos são valentões, né? Desafios, fazem arrobos, disse lá, né, no 7 de setembro, em cima de um carro de som, não respeito mais decisão do senhor Alexandre de Moraes, né, bota lá, tá do lado do Silas Malafaia quando ele chama de canalha, vagabundo, ministro do Supremo. Cadê, né, essa altivez, essa coragem toda agora, nesses momentos, quando a coisa começa a esquentar pro lado deles? Aí vira essa coisa, né, do vou morrer na cadeia, meu Deus do céu, tô muito triste. E a gente já viu isso aí, foi o Silvinei Vasquez, foi assim, o Anderson Torres, foi assim, emagreceu muito na cadeia, até de se comparar, né, Tardão? O que a gente viu, por exemplo, os políticos do PT que foram presos, né? O próprio Lula, né? O Lula teve oportunidade de sair, de fazer uma progressão de pena, né? De cumprir prisão domiciliar, ou de ir para o semiaberto e não aceitou porque queria provar a própria inocência. Então, isso não dá para negar. Você querer dizer o que você puder falar aí sobre ele, se ele é descondenado ou não, mas que o Lula tratou a perspectiva de prisão dele com muita altivez do início ao fim, ele, o Zé Dirceu, o próprio Genuíno, enquanto a gente vê esse pessoal da direita não tem muito, é muito valentão em alguns momentos, mas quando a coisa aperta, quase todos aí caem para essa coisa do emagreci, estou muito deprimido e tudo mais. Agora, só rapidinho comentar os pontos que ele fala especificamente. Primeiro, essa questão de ativismo judicial é sem pé nem cabeça, né? Há casos em que se pode alegar ali que houve ativismo judicial do STF, quando se avança, por exemplo, na questão da descriminalização da maconha, né? Você tem um ponto que não foi legislado com relação ao Congresso, o Congresso nunca deu palavra sobre isso. Eles entram e falam, nesse caso aqui, tantas gramas, já que o deputado nunca disse quantas gramas é tráfico, eu vou dizer, o aborto, como é a questão da mulher, a mulher que pratica, ela deve ser criminalizada, o Congresso não disse, eles dizem que não deve. Pronto, você tem aí, você pode falar de alguma forma que há uma espécie de ativismo. O Bolsonaro, o caso dele, desses outros golpistas aí, não tem nada de ativismo, Tardan. Todas essas leis aí estão muito bem pacificadas no nosso ordenamento jurídico. O Bolsonaro está sendo acusado por 5 crimes, né? Você até falou agora por organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e também pela quebradeira do 8 de janeiro. Nada disso é inovação, nada disso foi o Alexandre de Moraes que inventou, ou ele está tentando fazer uma ampliação de compreensão de jurisprudência só para atingir o Bolsonaro. É o contrário, né? Os bolsonaristas que estão tentando, à torta e à direita, mudar a lei ali só com o único intuito de beneficiar o Jair Bolsonaro, né? Então não tem ativismo nenhum. E o último ponto é quando ele fala golpe da Disney. Faça-me o favor, é fazer pouco da inteligência de quem acompanha o caso. Não existe isso da necessidade da presença física do Bolsonaro para ele ser caracterizado com nenhum desses 5 crimes que eu falei agora há pouco, né? O Bolsonaro, inclusive, na denúncia que foi recebida pelo STF, está em julgamento, muito bem formulada pelo PGR, né, o Paulo Gonet Branco, fala-se justamente, se constrói toda uma narrativa fática de como meses antes da eleição o Bolsonaro passou meses trancado em sala com o comandante das Forças Armadas em grupo de WhatsApp. Saiu mensagem hoje de banho de sangue, né, de policial federal falando sobre banho de sangue, né, ontem. Então você tem todo um procedimento, todo um processo para mostrar como teve ali N planos diferentes para tentar ele se agarrar no cargo e não transmitir o poder porque perdeu a eleição, né, nas urnas e tentou criar ali todo um clima de insurreição ali, de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito para reverter isso, né? Isso o cara não precisa estar lá. É que nem se a gente achasse que todo crime que tem mandante, o mandante pudesse sair ileso dizendo, mas eu não estava lá, né? E nunca se prenderia nenhum mandante, nenhum mentor intelectual de crime algum, né? Porque estaria
sempre com esse argumento protegido por essa questão. Então eu acho que o Bolsonaro tenta fulanizar quando ele sabe disso. Ele tem advogados, ele tem assessoria jurídica, ele coloca essa coisa de golpe da Disney, ele sabe que é um termo que pega, né? Que as pessoas vão ficar falando, que vai ter no próximo golpe dele gente com cartaz falando isso, né? Então, essa vitimização talvez seja o último recurso aí do Bolsonaro, né? Que ele pois sabe, é o que ele está tentar angariar aí um apoio político, um apoio popular, né? Imagina, né? Parece que as cadeias brasileiras seriam uma espécie de reality show que só fica lá preso quem aguenta, né? Não é isso que funciona, não é assim que funciona exatamente. Então, se ele for condenado, e é um se, né? Há um processo, coisa, vai ser depois de um longo, né? Ele vai ter recurso, ele vai ter espaço para argumentar e vai ter um julgamento com relação a isso, onde tudo isso já está muito bem explicado. Só volta aquele ponto que a gente já falou algumas vezes aqui. O Bolsonaro parece que ele não tem nenhum interesse em provar a própria inocência, né? Ele já passou para o estágio de levar para a questão política, né? Inventar ali essa questão de que foi uma perseguição, quando a gente sabe que o antagonismo que se criou entre ele e o Alexandre de Moraes, muito boa parte também foi provocada por ele mesmo, né? E eu acabei de citar o 7 de janeiro, ele dizendo que não cumpre decisão dele há anos, que já tem esse antagonismo e tudo mais. Enfim, né? Eu só fico pensando até onde vai essa vitimização, né? Parece que agora toda semana tem algum vídeo do Bolsonaro choramingando e tudo mais, né? Porque, eu repito, né, não é muito a imagem que a gente está muito acostumado a ver dele, né? O que a gente via era muito pelo contrário, era um Bolsonaro valentão, incomível, imbrochável e imorrível. Cadê, né, o Bolsonaro dessa medalha agora? O que a gente está vendo nos últimos meses aí é um Bolsonaro bem distante disso, Tardan.